Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 11 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2:24. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus trabalho no campo do bem. Reflexão. A partir de sua reflexão, estabeleça metas de melhoria íntima para o dia de hoje. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos agradecer pela semana que passou, colocar em tuas mãos essa nova semana que se inicia. Que consigamos sempre estar ligados a Ti, fortalecidos pela paz, fortalecidos pelo amor. E que nos ajude, Jesus, a sempre estar trabalhando no bem. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, é o dia do nosso culto do Evangelho no Lar, às 6 horas da tarde. É transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Você é o nosso convidado especial. Não deixe de participar com a gente. Lembrando que amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna, para aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual. Então, se você anda com diversas dificuldades, com pensamentos suicidas, já tentou suicídio, anda envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, vem, participe com a gente amanhã às 8 horas da noite. Lembrando que a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier no ano de 1947, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que aqui traz o codinome de Irmão X. Capítulo 29. O espírito que faltava. Quando Dona Arlinda chegou ao grupo espiritista, desejosa de curar-se das perturbações que a assediavam, foi atendida pelo orientador Dagolberto, dedicado protetor espiritual dos necessitados. Quero sarar, dizia a iniciante, e servir à doutrina. A mediunidade é um ministério celestial. Se Deus me achar digna, aqui estarei para trabalhar com afinco e devotamento. Reparando-lhe as boas disposições, o diretor da casa facilitou-lhe o acesso aos fluidos renovadores. Preciso de espíritos que me curem, reclamava a obsediada, lamuriando-se. E tão logo me faça, e tão logo me refaça, seguirei a verdade e servi-la-ei até ao fim de meus dias. O benfeitor deu-se pressa em angariar a colaboração de clínicos competentes da espiritualidade que a ajudassem na recuperação
do equilíbrio. Em breve, Dona Arlinda estava robustecida, feliz. Perdera as fobias inquietantes. Estava curada, enfim. Prosseguia frequentando as pequenas assembleias doutrinárias, mas mudara a conversa. Se Amaro, o meu marido, obtivesse um emprego, sentir-me-ia mais disposta ao trabalho mediúnico, mas assim. E terminava suspirando. Se os espíritos caridosos nos amparassem. Dagoberto interveio solicitando a cooperação de alguns benfeitores que, indiretamente, agindo sem alarde através dos fios invisíveis da inspiração, lhe situaram o esposo em serviço digno, convenientemente remunerado. Dona Arlinda agora era menos pontual às sessões iluminativas. Fazia-se, contudo, portadora de novas alegações. Como contribuir na lavoura da mediunidade? Meus dois filhos, Fernando e Rodolfo, cercam-me de preocupações infindáveis. Sabemos que as atividades dessa natureza exigem paz. Com as angústias que trago na cabeça, a calma é impossível. Se os espíritos me ajudassem a encaminhá-los, voltou ao protetor a socorrê-la, trazendo-lhe à casa o decisivo concurso de sábios educadores desencarnados que modificaram as tendências dos rapazes, melhorando-lhes os impulsos e conduzindo-os a louváveis institutos de ensino. Solucionado o problema, Dona Arlinda encontrou nova necessidade. Graças a Deus, afirmava, tenho sido muito feliz em minhas súplicas. Mas como iniciar a colaboração nos círculos da mediunidade? Enquanto não nos mudarmos de residência, qualquer tentativa seria improfícua. Imaginem que sou diariamente hostilizada pelos vizinhos. Necessito, antes de tudo, afastar-me do ambiente. Enquanto isto não se der, e rematava. Se os espíritos me auxiliassem a favor da mudança. Dagoberto, prestativo, correu a cooperar. Não dispunha de corretores no outro mundo, mas conhecia amigos que sabiam amparar sem prejuízo de ninguém. Em poucas semanas, a senhora permutava o domicílio acanhado por residência arejada e espaçosa. Beneficiada de tantos modos diferentes, teve dificuldade de alinhar pretextos de ordem material e falou, supostamente preocupada, aos companheiros do grupo. Estou pronta para a tarefa mediúnica. Entretanto, como encetá-la? Aguardo a influência dos irmãos invisíveis em nossa mesa de orações, tempo enorme. Qual nada? Não registro a menor vibração diferente em torno de mim. Estou mesmo sem rumo. E concluíra reticenciosa.
Se os espíritos me desenvolvessem, o benfeitor de sempre movimentou as possibilidades imediatas e trouxe companheiros esclarecidos que passaram a colaborar no esforço de iniciação da candidata. Dona Arlinda foi crivada de apelos e advertências. Os amigos do além falaram-lhe da caridade, da educação, do serviço ao próximo. Conduziram doentes ao seu coração, proporcionando-lhe valiosas oportunidades de praticar a ciência de elevação. Necessitados sem número, tangidos por forças imponderáveis, situaram-lhe a porta. Era convidada às manifestações do bem através de todos os clarins da vida espiritual. A futura missionária, porém, negou-se redondamente. Queria o ministério mediúnico, mas não suportava a visão de doentes, experimentava receios indefiníveis ante as pessoas perturbadas, não dissimulava o desequilíbrio nervoso que a acabrunhava em qualquer ação de socorro às entidades sofredoras. Temia complicações, não desejava ser julgada pela opinião pública. Reproduzia queixas e fugas 2 vezes por semana. Ante os colegas espantados, quando Dagoberto, prestimoso amigo espiritual, certa noite se comunicou no grupo, satisfeito e bem-humorado, como de costume. Finda a preleção, na qual distribuiu precioso encorajamento, Dona Arlinda interpelou-o, suplicando: Meu protetor, ajude-me. Preciso progredir. Poderei contar com a sua ajuda para o meu desenvolvimento? O interpelado respondeu enigmático: Sim, a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Dona Arlinda pretendia promessas mais claras e aduziu: Os protetores me auxiliarão? Dagoberto sorriu e ajuntou: Eu, agora, minha irmã, só conheço um espírito que pode socorrê-la. Um apenas. Sem ele, sua felicidade nunca virá. Oh, qual? Interrogou a senhora, dominada pela volúpia de implorar proteção diferente. Farei preces, incluí-lo-ei em minhas súplicas diárias. Com surpresa geral, Dagoberto informou: É o espírito da boa vontade. Para encontrá-lo, não precisa dirigir-se ao outro mundo. Ele está em seu mundo mesmo. Pesado silêncio caiu sobre todos e a sessão foi encerrada sem outras consultas. Espírito Irmão X. Meus amigos, que tapa na nossa cara, né? Quantas vezes nós nos colocamos nessa situação? Queremos o trabalho, mas quando o trabalho aparece, nós não temos vontade. E o espírito que falta é a da boa vontade. Muitas vezes nós queremos lá no nosso íntimo ser um médium eficiente, um médium famoso, que faz psicografia,
que cura, que faz belos discursos, mas quando a hora do serviço, nós não queremos. Quando tem que fazer uma campanha de fraternidade Alta de Souza, a gente não vai fazer. Quando tem que acudir uma criança que está toda catarrenta, a gente não quer. Nós vamos sempre, sempre, sempre procrastinando. E aí o que falta é o espírito da boa vontade. Se precisa secar o chão porque entrou uma água pela janela ou um barro que ali se encontra, nós temos dificuldade. Se tem que lavar uma louça, nós temos dificuldade. Então, meus amigos, é no trabalho simples da casa espírita que nós vamos arranjando calo nas nossas mãos. Não é no trabalho mediúnico da quarta-feira em que nós ali nos postamos como verdadeiros médiuns. Às vezes a gente esquece que os benfeitores e os obsessores estão nos olhando todos os dias com as coisas que nós estamos fazendo. E muitas vezes, durante a reunião mediúnica, nós nos postamos como os guardiães da moral, da santidade, e esquecemos de sermos santos e guardião da moral na prática do bem, no exercício do dia a dia, na simplicidade. Ali onde ninguém vai nos ver, onde ninguém vai falar da nossa atitude. Por isso, meus amigos, o trabalho da mediunidade é um trabalho sagrado. Não precisa de santos, precisa de espírito de boa vontade. Espírito de boa vontade. Então, é esse o espírito que nós estamos precisando. Como o Dagoberto, o espírito protetor da história, diz: a mediunidade, antes de ser um fenômeno, é trabalho aos semelhantes. Então, meus amigos, reflitamos muito sobre a nossa tarefa enquanto trabalhador da mediunidade. Nosso trabalho não é só o da quarta-feira, é de todos os dias. Então vamos fazer prece. Graças a Deus, bondoso Jesus, nós queremos colocar-nos em tuas mãos. Sabemos das nossas infinitas dificuldades. Sabemos do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa falta de vontade. Muitas vezes nós criamos várias desculpas e queremos ser atendidos e atendidas em todas, como a nossa irmã Dona Arlinda aqui da história. Mas na hora que nós estamos dispostos ao trabalho, nós negligenciamos. Nós não queremos fazer. Fazemos bico, ficamos mal-humorados, ficamos melindrados. Amado Mestre Jesus, que o seu amor possa provocar em cada um de nós a vontade, nos impulsionando para frente, saindo do nosso marasmo moral, do nosso marasmo espiritual e buscar todos os dias nos colocarmos a serviço. Fica conosco, Jesus, pois nós precisamos muito de Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um ótimo domingo de convívio com a família, de trabalho, de descanso. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.